O Sertão Agora é notícia. TV Diário do Sertão. Olá, boa noite. São 6 horas mais 15 minutos. Estamos começando a partir de agora o Interview na TV Diário do Sertão e também em Rádio Diário do Sertão. Abraçar você, internauta, abraçar a todos que nesse momento acompanham não somente pelo portal Diário do Sertão, mas também pelos 17 sites que nos transmitem nesse momento, seja no Vale do Piancó, seja em Cajazeiras, Souza, seja você que está aí na capital João Pessoa também assistindo a gente. Paz e bem, um abraço fraternal. Espero que você possa ter uma noite prazerosa nessa quinta-feira. Do meu lado aqui está Disseu Marques Galvão Filho. Talvez você não possa conhecer, você que está assistindo, mas vou dizer, Disseu do Bloco Sete Candeiros Cajá. Aí muita gente vai abrir a mente aí e vai entender. Ele é advogado, ele é professor e vai bater um papo com a gente a partir de agora. Disseu que é filho de Cajazeiras, Disseu que é um amante dessa terra, que mora na capital João Pessoa, mas vez por outra a saudade bate, ele está sempre passando por aqui. Disseu, muito boa noite, seja bem-vindo à TV Diário do Sertão, querido. Boa noite, Peterson. Boa noite especial a todos os seus milhares de leitores, de entusiastas desse grande projeto que é o Diário do Sertão. Eu devo dizer a você que, além da admiração, que já lhe disse, já expressei essa minha admiração por você e pelo seu trabalho, eu me sinto extremamente honrado com o seu convite. Estamos aqui para conversarmos a respeito de tudo que for do seu interesse, do interesse dos nossos telespectadores da TV Diário do Sertão. Antes eu quero abrir um parênteses e dizer que Conrado, que é o apresentador desse programa de segunda a quinta, hoje, excepcionalmente não pôde estar presente nesse programa. Mas vamos tentar conhecer um pouco mais de Disseu Marques Galvão Filho. Ele que é filho de Dona Marina Feitosa Galvão e Disseu Marques Galvão. Disseu Marques Galvão é de Bonito Santa Fé. Mas desde quando chegou aqui em Cajazeiras, Disseu? Acredito, chegou garoto, né? Muito criança e fez a vida toda aqui em Cajazeiras, trabalhou, não estudou muito e constituiu família, e nós todos nascemos aqui e aprendemos a amar esta terra que nos deu tudo que era necessário para nós crescermos com dignidade e sabendo dar muito valor àquilo que nós conquistamos. Esse programa é diferente, eu acho que o senhor já deve ter assistido, ele volta um pouco ao passado, e é isso que a gente vai fazer agora. Vamos voltar um pouco ao passado da sua trajetória até os dias de hoje, até os dias atuais. Como foi a infância de Disseu com seus pais, com seus irmãos? Eu nasci aqui em Cajazeiras, na Sebastião Bandeira de Melo, e coincidentemente há poucos dias você fez a entrevista com meu irmão Rubismar Galvão. Eu fiquei morrendo de vontade de também poder contar um pouco dessa trajetória. Nós nascemos na Sebastião Bandeira de Melo e da Sebastião Bandeira de Melo a gente veio, que eu me lembre, para a Rua Souza Assis, aquela rua do Tênis Clube, da Ladeira do Tênis Clube, e depois na Epifânio Sobreira. Então minha infância e adolescência foi dessa parte, da Sebastião Bandeira de Melo, da Praça do Espinho e aqui Praça João Pessoa. Jogando bola no calçamento, arrancando cabeça de dedo e etc. Estudando sempre em escola pública e crescemos assim, pessoas pobres, mas pessoas que tinham infância, né? Quer dizer, eu tenho o maior orgulho de dizer que lá em casa nós somos 9 irmãos, mas eu tive uma infância extremamente feliz, né? Não é uma infância abastada, uma infância que a gente fosse coberto de mimos e de presentes, não. Era uma infância de pessoas absolutamente normais, ou seja, nosso divertimento era correr, era jogar bola, não tinha nada fora disso, né? Porque o meu pai sempre acreditou e entendeu que riqueza para ele era bucho cheio. Então ele chegar em casa, ver os 9 filhos em torno de uma mesa, alimentados, então ele se afastava, pegava a mamãe, ele era alto, mamãe baixinha, e ele se abraçava os dois em pé e nós em torno da mesa, né? E ele dizia: Marina, isso é que é riqueza, meus filhos tudo de bucho cheio.
Então nós crescemos muito dentro dessa, toda hora que foi preciso trabalhar. Basta que eu lhe diga que eu fui à primeira festa de um tênis clube, que papai tinha o bar do tênis clube nessa época, eu tinha 6 anos de idade. Né? O primeiro dono da lanchonete da rodoviária aqui, próximo ao seu estúdio, dessa que a gente chama de rodoviária antiga, de Raimundo Ferreira, foi meu pai. E desde muito pequeno ele apostava com os amigos, porque o pessoal achava que eu não saberia passar troco, né? E eu fui sempre muito ligado a ele, muito apegado, mas muito apegado. Andava muito próximo com ele. Então nós tivemos uma infância, de minha parte aqui, eu vivi período maravilhoso, correndo, jogando bola. Quem botou um apelido em mim foi Perpétuo. Perpétuo, grande jogador do Cajazeiras, meu ídolo esportivo. Perpétuo fazia bola de meia, para mim. Perpétuo que botou meu apelido de Garrinchinha, que eu tinha umas pernas meio tortas. Lá em casa, todo mundo torce o Vasco, tem um irmão que torce o Flamengo e eu sou torcedor do Botafogo. E sou torcedor do Botafogo pela influência de Perpétuo. Então nós tivemos uma infância, graças a Deus, uma infância maravilhosa. Assim, nenhum tipo de luxo, a gente não tinha bicicleta, agora a gente vivia com a liberdade que o tempo propiciava, né? Então aqui você podia ir para qualquer canto, você fazia o que queria, você ia para a escola a pé, você tinha todas Ele as... repreendia muito vocês? Assim, eu lhe digo uma coisa, eu costumo dizer para alguns amigos, eu não me lembro do meu pai me dando um cheiro. Eu me lembro dos exemplos. Então, papai, a repreensão é porque lá em casa, qualquer um dos filhos tinha medo de uma expressão que ele fazia, então era obediência total, não tinha discussão. Mas ele era absolutamente justo. E o fato de dar o exemplo fazia com que nós aceitássemos tranquilamente, porque era uma coisa muito, muito bacana. Para você ter um exemplo, no nosso tempo, um tempo mais de Rubismar e do irmão próximo a Rubismar é Deusimar, mora em João Pessoa, é professor de História do Estado do município lá em João Pessoa. E os dois, papai deu um dinheiro para que no dia de domingo tinha um matinê do Cine Éden, na Praça João Pessoa. E um não queria confiar no outro que ficasse com aquela nota que era que pagava a entrada do cinema. E eles brigaram tanto para quem iria ficar com essa nota, que num determinado momento, minha avó, a mãe de meu pai, dona Alexandrina, chamou o papai para resolver aquela confusão dos dois, porque um não confiava no outro. Papai pegou a nota, simplesmente rasgou ao meio, deu uma banda para um, deu uma banda para o outro. Vamos ver o que é que vocês conseguem. Aí os dois viram, né, que não era possível eles fazerem nada com a nota partida. Então naquela época pegavam o papel de embrulho, passavam sabão molhado, emendava a nota e papai disse para eles assim, só dá certo se vocês forem unidos. Então, e você entendeu isso? Todo mundo, a gente entendia muito o exemplo. Ele, por exemplo, 9 filhos, então se dissesse assim, ele quer repreender algum, inclusive com alguma porrada que fosse o caso, mas nenhum poderia ficar se divertindo. Essa história de dizer, porque seu irmão está apanhando, você vai achar bom isso? Não. Você vai apanhar porque você não pode estar feliz se seu irmão está apanhando. Então, uma coisa era tão simples, sabe? Que para nós era tão simples. As coisas que ele fazia com absoluta justiça. Tem uma coisa que Caliel não perguntou a Rubismar, mas aconteceu. Teve um tempo que ele tinha também o bar do 1º de Maio e tinha uma lanchonete aqui perto da Praça João Pessoa. E eu passava a noite todinha trabalhando com ele num clube. Meu pai não tinha direito de me pedir nada porque eu sabia tudo que ele queria. Então ele ficava no balcão de frente para o salão e aí o garçom gritava, Dissê, uma dose de uísque. Então ele pegava no copo e botava a pedra de gelo, ele pegava a garrafa e botava a dose de uísque. Então eu sabia a hora de tirar, a cerveja de cima era que gelava mais. Então estava acabando, eu tinha que colocar a cerveja para cima e abastecer, limpar. Então passava a noite todinha, ele não precisava me pedir nada porque eu sabia tudo. Precisava ficar toda a vida nada, pedindo. nada, porque eu estava ali absolutamente vigilante a tudo que ele pensava. Então nós éramos muito... Uma sintonia. Uma sintonia total. Quando saía do 1º de Maio, já amanhecendo o dia, ele vinha para a lanchonete
e ele vinha, abria a lanchonete, fazia o primeiro café, botava água para ferver. Nesse meio tempo, nós dois dávamos uma cochilada no balcão da lanchonete, né? Ele fazia o primeiro café até que viesse um dos filhos para render a gente e a gente ir dormir. E certa vez teve uma festa que nós trabalhamos muito, né, eu e ele, e quando foi no domingo à tarde eu gostava de futebol, né, vivia dentro do Higino Pires, e eu cheguei lá na lanchonete e pedi a Rubismar que me desse um dinheiro qualquer, como se fosse hoje talvez R$10. E Rubismar era danadinho, sabe? E simplesmente não quis me dar o dinheiro, só disse assim, só dou se você chorar. Quando o papai chega da lanchonete de tarde, eu estava lá chorando, me esgoelando no chão, e o papai disse, o que é que houve? O papai ia logo para resolver. Aí eu disse, que ele não me deu o dinheiro, o papai deu uma porrada, talvez tenha sido a única que ele levou. Ele disse, como é que você faz o negócio? Seu irmão passou a noite todinha trabalhando, você negando isso e tal. Então esse tipo a forma como ele fazia, era uma forma de educação que nós conseguimos captar porque nós não víamos nenhum tipo de injustiça, porque ele fazia absolutamente tudo dentro do modelo que nós conseguimos aprender e admirar. Deixa eu fazer uma pergunta disso. Eu acho que o pessoal que está em casa queria fazer também, principalmente aqueles mais jovens. Claro, a convivência de outrora, de antigamente para hoje. O senhor disse aí que ele deu porque tem que chorar, Rubismar tem que chorar. Ele chegou e repreendeu Rubismar. Trazendo para os dias de hoje, você acha que tem muita diferença hoje, a educação antiga para a educação de hoje, dos pais? Eu acho que tanto a educação de ontem como a educação de hoje, ela tem que ser norteada pelo exemplo. Essa é que é a questão. Quer dizer, à medida que as informações elas se ampliam e você é um dos próceres dentro deste processo, à medida que você é um facilitador neste processo de assimilação de informações, à medida que esse conhecimento se espalha, e mais a capacidade que as pessoas isto nós chamaríamos diante de uma coisa precoce, mas a facilidade e a capacidade com que as pessoas estão resolvendo os problemas, a facilidade com que as pessoas estão tendo acesso à informação, faz com que as pessoas sejam muito mais exigentes. Então, nesse sentido, a educação continua sendo uma das grandes armas, porque é através da educação que você propicia a difusão do conhecimento e você norteia o comportamento no sentido do bem. Então, educar dá muito trabalho. E o grande exemplo de educação é quando a pessoa tem um comportamento e não vai exigir que as pessoas façam o que a pessoa diz, mas sim o que a pessoa é. Então fica muito mais fácil. Se você é um mau exemplo, você vai ter dificuldade em educar. Porque há uma distinção muito grande entre o que é exemplo e o que é discurso. Você acredita que está no caráter da pessoa? Por exemplo, a pessoa hoje é uma pessoa honesta, o filho, se o pai é honesto, o filho também vai ser honesto. Ou está no caráter dele, por exemplo. A gente vê muitos exemplos hoje de pais que fizeram tudo para os filhos, foram honestos, deram um exemplo, mas o filho se perdeu na vida. Sem dúvida. É absolutamente possível, né? Ou seja, você não pode dizer, e aí nós... Pode pegar a questão se a gente for para a questão da ciência, a genética de... Descer as minúcias científicas quanto a isso, não. Mas é óbvio que você pode, por isso que existe uma expressão de... Estou perguntando a Disseu isso, porque a Disseu também é advogado, né? E... Toda família não tem a história da ovelha negra, né? Quase como se a grande herança seria essa verdade. Toda família tem uma ovelha negra. Mas eu acho o seguinte, você faz da seguinte maneira... Eu me lembro de um livro de história que o autor dizia: a história é um profeta com o olhar voltado para o passado, explicando o presente e abrindo perspectiva de futuro. Então, nesse sentido, eu acho que quando você tem exemplo, dá o exemplo, e você é rígido na medida do que é necessário, eu acho que pode até dar errado, mas a tendência não dá. Agora, se você tem um comportamento que é desregrado, dificilmente você vai colher algo que seja positivo, embora também seja possível. Acho que não existe regras estanques que seriam imutáveis. Agora, em geral, a boa educação que os pais tiveram, ela vai se refletir e isto é um processo que deve se repassar pelas gerações. Isso é que é muito bom.
Olha, são 6h29, o papo tá muito bom. Olha, aqui na tela você tá vendo aí, você pode mandar mensagem para o nosso Facebook, que é Diário do Sertão, facebook.com/Diário do Sertão. O nosso Twitter é twitter.com/Diário do Sertão, ou você pode mandar também mensagens para a nossa página, que é diariodosertão.com.br/TV. Você pode mandar mensagem lá, que daqui a pouco a gente vai ler com o pessoal. Eu vou continuar, eu estou gostando da história dos filhos, que o Rubismar não colocou isso. O que o teu pai, o seu Disseu, dava por exemplo, a de seu filho, os outros também compartilhavam? Era dividido ou não? Hoje o aniversário só de Disseu, então Disseu recebe o presente de aniversário, os outros não recebem. Eu tô colocando a questão do aniversário, mas em outras ocasiões também, era dividido para todos ou não? Deixa eu te dizer, eu não me lembro de aniversário. Você está querendo coisa de aniversário? Que aniversário? Lá em casa, quando eu ouvi falar de aniversário, foi uma irmã minha chamada Lucia, que fez o aniversário de uma boneca. Foi o mais próximo que nós chegamos de um aniversário. Eu não me lembro dessa história de dizer aquela coisa formal. Papai, 9 filhos, e engraçado, tem uma história boa. E eu já contei essa história no nosso blog Sete Candeeiros, Cajá. Meu pai não sabia a data de aniversário dos filhos. E teve uma época aqui em Cajazeiras que existia a mangueira de Lilia. E Lilia, quando queria fazer uma festa e queria que a casa tivesse lotada, ela dizia que era o aniversário dela. Então botava uma banda e dizia, é aniversário de Lilia, para os homens irem para lá. Então lá em casa, muito filho, quando chegava perto de papai, dizia, papai, é meu aniversário, e pedia algum agrado, aí papai olhava e dizia, aniversário de novo, está feito Lilia, é de 15 em 15 dias. Então nós não tivemos, não havia nunca, jamais essa questão da distinção. Papai era uma pessoa que a gente não conseguia distinguir, gostar mais de um, gostar mais de outro. Ele aparentava ser um homem assim muito, muito rígido, mas era absolutamente sentimental, era daquele que ouvia uma novela pelo rádio, que enchia os olhos d'água, era apaixonado pelos amigos, gostava da boa conversa, dava risadas, era espirituoso, gostava muito assim dessas pessoas, então nenhum tipo de distinção. E minha mãe, Dona Marina, nós tínhamos 9 filhos e ela sabia distinguir o que cada um queria. Então ela dizia, Disseuzinho gosta disso, Bebelo, que é Rubismar, gostava disso, Cleudimar, que é Pindoba, gostava disso, menininha, ela conseguia distinguir cada um dos filhos com algum tipo de gosto. Então era uma coisa impressionante. Nós não tivemos nenhum tipo de trauma, porque vivemos dentro de uma família que tinha pai, tinha mãe, todo mundo convivia, nada que a gente possa alegar. Uma família tranquila, normal. Nós não tivemos nunca problema de briga entre irmãos, tá? Nós somos assim bem apegados, sem problema nenhum. Então, infância para mim é uma coisa maravilhosa. Bom, você falou aí a questão mais afetividade. Você recebia mais do seu pai ou da sua mãe? Mamãe. Porque eu te disse, eu não me lembro de meu pai. Eu estou lhe perguntando isso, que eu não pego no deixa do começo. Eu não me lembro do meu pai, assim, de chegar para mim, digamos, eu sentar no colo. Eu simplesmente não me lembro. Desde a infância? Não me lembro. Assim, bem pequenininho? Minhas irmãs, outro dia minha irmã menininha me disse isso, logo que eu nasci, mamãe teve um problema, doença, e precisou ir para Campina Grande, que tinha uma irmã dela, tia Maria, que morava lá. E eu, logo, garotinho mesmo, passei alguns meses em Campina Grande e me afeiçoei, a minha tia e o marido dela, tio Mundico. E papai começou a ficar aperreado, porque eu estava lá e ele queria que eu voltasse, e foi me buscar. E minha tia e tio Mundico diziam assim, deixa Disseuzinho, eu sou o 7º dos 9. Você tem tantos filhos? E aí papai dizia, esse não, esse que queriam que eu ficasse lá em Campina Grande. Mas papai não queria de jeito nenhum, não sei porquê, por conta do nome ou coisa parecida. Eu sei que a gente... Nunca um beijo? Nunca um abraço? Não, que eu me lembre. Minha irmã disse que tinha muito, né? Disse que na saída lá de Campina Grande, o meu tio pedindo que eu ficasse, ela dizia que papai me colocou no colo, e dizia, não, esse não, e chorou aquela coisa. Eu digo assim, eu como um garoto, eu não simplesmente, porque eu vivia muito ligado com ele, para onde ele ia. Meu pai era alto. Lá de casa, só o mais novo pegou mais ou menos o tamanho do papai. E eu muito pequenininho, então ele dava um passo, eu dava 4. Ou seja, ele andava e eu corria, né? Parecia aquele que a gente chamava de cachorro de balaio, como a gente chamava antigamente.
Então a gente era muito ligado. Simplesmente eu não via nenhum tipo de necessidade. Ou seja, não havia essa questão como se fosse uma questão essencial. Era simplesmente assim, Bom, ele nunca deu um beijo, nunca deu uma... Eu não sei que você... eu digo assim, eu não registro. Você como garoto, lá vai, mas e Disseu também, não, Disseu filho também, em nenhum momento também teve essa necessidade ou vontade? Não sei, era uma coisa para mim tão natural, muito simples. Eu não me lembro da gente ter um tipo de relacionamento que precisasse dar abraçado. Simplesmente não, vivia juntos todo o tempo. Então já era um amor. Um amor não precisava do beijo nem do abraço. Um registro que eu quero te fazer. Este ano, em maio, completamos 40 anos da morte de papai. E 40 anos da morte de papai. Ele morreu em 1972, tinha 54 anos só. E nós, 40 anos da morte dele, e nós ainda nos lembramos como se fosse ontem. A ligação que nós temos é uma coisa tão grande, é uma coisa impressionante. Me faz um bem danado ter saudade dele. A gente está conversando com o Disseu Marques Galvão, filho. Ele está aqui conosco, ele também é professor, advogado e criou o blog Sete Candeeiro Cajá. Daqui a pouco a gente vai falar sobre essa questão também. Eu tenho que ir para o intervalo, mas eu quero já abraçar aqui o vereador Jucinério Félix, que está aqui com a gente. Um abraço, vereador. Ele está dizendo uma boa entrevista, parabéns para Disseu. Deixa eu ver mais pessoas que Obrigado, estão aqui. Vereador. Deixa eu ver aqui mais pessoas, está atualizando agora. Deixa eu ver aqui, Mestre Baiano, parabéns pela entrevista, muito boa. Mestre Baiano, que é aqui de Cajazeiras, é o homem da capoeira, né? Um homem forte, viu? Um abraço, Mestre Baiano. José Ribamar Lima. Meu amigo. Um dos cajazeirenses mais ilustres e exemplo para qualquer um. Ele colocou aqui no Facebook. Quem quiser mandar mensagem também, a gente está aqui também no Twitter, que é @Diário do Sertão. Eu estou com a página também do Diário aqui também aberta também aqui do Face, né? Porque tem muita gente que não vai lá para a página. E daí eu vou dar uma olhadinha aqui, daqui a pouco a gente vai lendo aqui mais pessoas que estão acompanhando. Felipe Ramalho Cavalcante, deixa eu ver outras pessoas que estão aqui também. Jocerlano, deixa eu ver aqui. Marisa Rolim também está aqui com a gente. Ednete Bezerra, Eri Leite, Viviane Ferreira. Então, passo a passo, a gente vai lembrando aqui os amigos que estão acompanhando essa entrevista com o Disseu Galvão. Rapidinho, depois do intervalo, eu vou perguntar Disseu aqui como foi a questão dos estudos, como foi que ele começou se os estudos começaram aqui, aonde ele estudou, depois como foi essa ida para João Pessoa. Depois do intervalo a gente conversa sobre isso. TV Diário do Sertão, a sua TV online. Venha curtir a programação do Reencontro de 16 a 18 de agosto em Cajazeiras. Sexta, Caminhada do Pôr do Sol e a Sexta do Sete. Sábado às 22 horas no Campestre, 11º Baile do Reencontro com Almir, Ex-Fíbares e Banda. E ainda a Orquestra Uiraumense de Baile. Domingo no Campestre, a partir do meio-dia, a Feijoada do Reencontro com G do Pagodão S.A., Edson Lima e Gatinha Manhosa. Gatinha Manhosa ao vivo no Túnel do Tempo. E mais Festival da Cachaça. Promoção a C3, em parceria com a Temide Eventos. Patrocínio: Grupo Rio do Peixe, Frigotil, Transportes Marajó, Cavalcante Primo, Dical e Gravatá Hotel. Apoio da Prefeitura e desta emissora. RM Motos e Autos tem a qualidade que você confia. Compra, vende, troca e financia. Carros e motos novos e usados. Atendimento personalizado. A certeza do melhor negócio. RM Motos e Autos. RM Motos e Autos. Em modernas instalações. Na João Rodrigues Alves 399. Antiga Robecol. Cajazeiras. Telefones 3531-3235. 3531-6595 ou 9314-3737.
O Dr. Oscar Sobral Neto está atendendo agora no Centro Médico Sabino Rolim Guimarães, na Rua Francisco Décio Saraiva, número 365 Centro, por trás do Banco do Nordeste. Atendimento de segunda a sexta, manhã e tarde. Surpreenda seu melhor amigo com o melhor presente. No Lojão Rio do Peixe você encontra o melhor em móveis, informática, celulares e eletros que seu pai merece. Câmera digital Nikon, apenas 10 vezes de R$ 26,90. Grátis cartão de memória 4 GB. Tablet BlackBerry 32 GB, apenas 10 vezes de R$ 59,90. E para o paizão relaxar, poltrona reclinável Stella, apenas 12 vezes de R$ 48,90. Ofertas mais que especiais para você presentear o seu melhor amigo. Lojão Rio do Peixe, fazem realizar os seus sonhos. Inovação, investimento e eficiência são fatores-chave para o sucesso. Seguindo essa linha, a Transportes Marajó continua sendo a líder no setor de transportes de carga na Paraíba. Presente em vários estados brasileiros, a Transportes Marajó está em franca expansão. Transportes Marajó, uma empresa do Grupo Zerinho. Fazemos acontecer. O Laboratório Central Lab acaba de receber novos e modernos equipamentos de análises clínicas, o Pentra 80 e o Syncron CX5, o segundo da Paraíba, rompendo a barreira da evolução tecnológica e oferecendo automação total. O resultado é mais agilidade na entrega dos resultados dos seus exames, com o reconhecido, renovado e certificado padrão de qualidade Controlab. Central Lab, um laboratório único, presente em 3 estados e 14 cidades. O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão. TV Diário do Sertão, a sua TV online. Assista a programação da TV Diário do Sertão através dos seguintes sites parceiros: cofemac.com.br, o Sertão se encontra aqui. pbatual.com.br, o seu portal de notícias. araçazfm.com.br, a onda do Vale. ibiaragora.com.br, o seu portal de notícias de Ibiara e região. folhavipdecajazeiras.blogspot.com.br, blogdofurão.com, acessou, se informou. radarpb.net, pbemfoco.com.br, canalnoite.com.br, paraibaurgente.com.br, jornalismo de verdade, diamanteonline.com.br, agregando notícias a todo momento, valeinformado.com e pedrabrancanews.com. Fique de olho nas novidades. Seis horas 42 minutos, estamos apresentando o interview pela TV Diário do Sertão. Você que é acostumado, ligou agora aí o computador, o seu tablet, ou até mesmo o seu iPhone, enfim, os aplicativos que chegam esse sinal, ou em qualquer site que você está ligando agora, você é acostumado a ver sempre Conrado por aqui, né? Mas Conrado excepcionalmente hoje não pôde vir, e a gente está hoje batendo esse papo com o Disseu Marques Galvão Filho. Ele é advogado, ele é professor, e daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre essa questão do direito, né, da questão também de advogado, enfim. E ele é criador de um dos blogs mais acessados aqui em Cajazeiras, e por que não dizer na Paraíba, que é o blog 7 Candeeiro Cajá. É um blog que fala das coisas de Cajazeiras. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Viviane Ferreira está aqui com a gente. Beijos aí para vocês. A Viviane está mandando um abraço também para Disseu. Tem mais pessoas que no decorrer do tempo a gente vai aqui lembrando das pessoas que estão nos acompanhando. O Alisson Rodrigues, né? Um abraço para Alisson, que é do portal Diário da Oeste. Também um abraço para ti, querido, e pessoal da Rádio Oeste da Paraíba que nos acompanha. E eu quero abraçar todas as pessoas que estão nos acompanhando em todos os sites, quer seja aí no Vale do Piancó, um abraço pro Vale do Piancó, quer seja em Souza, aqui em Cajazeiras, você que está na capital, né, você que está nos acompanhando também no Rio Grande do Norte. Eu fiquei sabendo que no Rio Grande tem sites também que já nos retransmitem também nessa grande ideia pioneira que é
a TV Diário do Sertão de Cajazeiras. Para você ter ideia, Disseu, nós somos a primeira TV online da Paraíba. E a segunda do Brasil, porque a primeira foi a TV ABCD, não é isso, Marcelano? A gente é a segunda do Brasil, a TV online, de fato, uma TV que, inclusive, em breve a gente vai ter muito mais novidades. Deixa eu lembrar aqui também, a Socorro Vieira Meirelles está mandando um abraço para ti também. Parabéns, Disseu Galvão, pela entrevista. Um abraço para a senhora, dona Socorro Vieira Meirelles, um abraço fraternal para ela. Disseu, a gente vai falar um pouco da infância e como foi a questão dos estudos de Disseu? Aqui... de Cajazeiras. Eu sempre estudei em escola pública, né? Então, quando você estava no período de alfabetização, tinha que ser escolinha particulares, né? Então aqui tinha aquelas escolas de uma sala só. E eu estudei na Praça João Pessoa, estudei com tia Zefinha Ricarte. E logo depois entrei no Colégio Dom Moisés Coelho. Então, do Dom Moisés Coelho, fui para o Colégio Estadual. Fiquei até o 2º ano científico e fui para João Pessoa para fazer o 3º ano científico no Liceu. Pegando essa deixa aí, seu pai bancou essa história? Foi ele que quis? Como foi? Ou foi Disseu que quis? Quando meu pai morreu em 72, eu estava apenas começando a 6ª série. Ah, certo. Então, sempre escola pública, fui pro liceu. E o impacto da perda do pai? Uma coisa absurda, porque principalmente para nós, né, pelo estilo, pela ligação que nós tínhamos, uma coisa que doeu muito e não cedo, né? Muito cedo e não doeu. Você tinha quantos anos na época? Ia completar 13 anos. 13 anos de idade, perdendo o pai. E aí, Disseu, como foi? Não, aí a partir daí nós ficamos, tinha o pequeno comércio que a gente tinha aqui, tinha Francisca do Socorro Galvão, minha irmã, que a essa altura fazia 2 ou 3 meses que ela tinha ingressado no Banco do Brasil. Então nós passamos a ter aquela vida, todo mundo continuou estudando, foi ver se continuava o comércio. O comércio existiu enquanto Rubismar esteve aqui, né, porque ele toda a vida foi muito capacitado para esse caminho. E quando ele foi para João Pessoa, aí a coisa em relação ao comércio não deu mais certo, né? E logo depois eu fui também, e lá aquela coisa, estudante, comendo no restaurante universitário. Mas comigo aconteceu a particularidade que eu ainda era professor do 3º ano científico e já passei a ser professor de cursinho preparatório para o vestibular. Uma coisa interessante, lá em João Pessoa tinha um cursinho na Lagoa chamado Objetivo, e o secretário desse cursinho era o doutor Carlinhos Leite, aqui do Detran. Porque o cursinho era do irmão dele, chamado Chico. Então eu saía do liceu, fazia a volta pela Lagoa, que ia pegar o ônibus próximo a esse cursinho. E como Carlinhos estava lá, eu entrava e ficava conversando com ele. E um dia precisaram de um professor de história e Carlinhos disse para o irmão dele que eu era professor de história. E o irmão dele, certo dia, chega lá no cursinho, eu estava, ele me chama para a sala da diretoria, começa a conversar comigo e puxando um assunto de história. Então eu concordava, discordava, aprofundava a reflexão dele. Em determinado momento ele disse, bota você em sala de aula, não tenho nem medo. Eu digo, peraí, o que é que está acontecendo? Aí Carlinhos explicou, disse, olha, agora eu sou estudante desse grau, ainda faço 3º ano. Disse, não diga para ninguém. Então eu passei esse ano todinho que eu ia de manhã assistir aula no liceu e de tarde e de noite eu era inclusive professor dos meus colegas da manhã, né? Dava aula com a calça de farda do liceu, só trocava a camisa. E comecei a dar aula muito cedo, seguindo muito uma sequência daqui de Cajazeiras. Eu toda a vida gostei de substituir professor, toda a vida fiz muito isso, né? Fiz política estudantil, então tinha uma certa facilidade para isso. E comecei dando aula no cursinho, passei vários anos, até que em 88 fiz o concurso para a Federal e passei a ser professor da Federal. Você fez logo para Direito? Fiz o meu primeiro, fiz para Direito. Num determinado momento, meu primeiro vestibular foi para Direito,
Aí no outro ano eu entrei para História e no outro ano eu entrei para Filosofia. Né? Mas só que eu tive uma trajetória, eu fazia movimentos sociais, eu era comunista, então fui vice-presidente do DCE, presidente de DA, fazia pastoral operária, pastoral estudantil. Então era assoberbado com determinados movimentos sociais e atrasei esse meu curso, né? Então chegou um determinado, não, tenho que terminar e deixei os outros e concluí em primeiro lugar Direito. Hoje a formação é só Direito? Hoje é Direito. Né? A minha formação... Continua como professor? Professor da Federal desde 1988, com minha área acadêmica Direito Tributário, né? E advogado. Divido a advocacia e o magistério de modo absolutamente apaixonado. Eu sou apaixonado pela profissão de advogado e sou apaixonadíssimo por ser professor. Eu acho que nós temos um papel incrivelmente importante dentro desta conjuntura do país. Precisa muito disso, não há nenhuma possibilidade de um salto de qualidade deste país se não houver a extrema valorização da educação. Eu adoro ser professor. E o Sete Candeeiro Cajá, como foi essa história de começar um blog? Eu devo muito a essa situação, eu converso muito com o Otacílio Trajano, né? Que é aquele pombalense cajazeirense, e Otacílio, ele é vidrado até pelo tempo de rádio, que ele era discotecário da Rádio Alto Piranhas, e era uma coisa... E Otacílio é vidrado por música. Então, eu e Otacílio, a gente vivia falando sobre isso, falando sobre música, e alguém deu para Otacílio um aparelhozinho, que é uma espécie de um transmissor de rádio. Então, com esse transmissor, ele anexava um MP4 e criava como é que a gente chama? Dial. E naquela área de 100 metros, 150 metros, a gente dizia o número de uma FM que ele criava ali, tinha 9 possibilidades, e todo mundo que quisesse sintonizar essa rádio, sintonizava. Então a gente dizia, eu botei o nome chamado Sete Candeeiros, e o nosso lema é a rádio mais ouvida onde nós estamos, porque a gente chegava, bota aí na rádio e tal. Quando a gente ia embora, acabava a rádio. Mas é uma coisa muito comum, e eu cultivo com muita seriedade um aspecto que eu digo em relação a nós cajazeirenses. Lá em João Pessoa, como professor de cursinho, depois como professor de universidade, eu convivo com pessoas dos vários estados, várias cidades da Paraíba, etc. Mas eu fico acreditando que não tem nada igual com o cajazeirense. Se você encontrar um grupo de cajazeirenses, dificilmente você vai ali ter uma piada de macaco, de português, de bode, de sei de quê. Os cajazeirenses gostam de contar a sua própria história. E nós temos os personagens, sabe? Tem alunos meus que quando vêm a primeira vez aqui em Cajazeira dizem, eu não acredito que aquela pessoa que você falava, ela existe. Então, todo mundo já conhecia Pedro Revoltoso, todo mundo conhecia seu tio Chico Bembem, todo mundo conhecia Tonho Bibiano, porque eu gosto de contar essas histórias, né? Que são histórias verdadeiras e são com saídas espirituosas que realmente deixam a pessoa muito satisfeita. E sempre isso era comum. Então, onde eu chegava, contava história, conta de um, conta de outro, todo mundo dá risada. E um dia, quem primeiro ficou insistindo foi que a gente chama carinhosamente de Nego Júnior, que é um penetra famoso que mora em Recife, casado com uma prima minha, Magda, e disse eu, por que você não escreve? Por que você não escreve? Aí certo dia eu chamei um rapaz em João Pessoa e disse que queria montar um site. E ele criou a marca que até hoje nós temos e deixou tudo pronto, só que eu não fiz minha parte, que era escrever os textos, né? Porque para eu escrever, aí passar para alguém fazer alguma coisa, aí não rolava. Mas aí quando foi em 2000, durante o ano de 2010 para 2011, minha filha estava com 10 anos de idade, Manuela, e chegou para mim e disse, papai, eu criei um blog. Eu falei, que história é essa? Eu nem entendia, nem sabia o que era isso. Ela foi lá e me mostrou a tecnologia do Blogger. E aí eu vi que era fácil fazer. Então comecei uma coisinha, um texto,
Aí fui aprendendo, ainda não sei, não entendo quase nada, mas é uma coisa que virou uma facilidade muito grande para mim, e eu comecei a escrever Sete Candeeiros, blog Sete Candeeiros. Esse nome todo mundo sabe, é um lugar antigo aqui que existia em Cajazeiras, mais conhecido como um cabaré antigo que tinha aqui, na saída para São José de Piranhas, na antiga estrada do Jatobá. E para nós que éramos crianças, nós ouvíamos, quando se falava em Sete Candeeiros, era como se expressasse para a gente alguma coisa assim parecida com hombridade. Inclusive a gente está vendo as imagens aí do blog Sete Candeeiros que Jocelano está colocando para a gente. Obrigado aí, Jocelano. Um abraço a todos os candeeiristas que estão nos vendo nesse instante. Isso para nós, enquanto garotos, quando alguém dizia assim, falava Sete Candeeiros, aí dizia assim, uma coisa de valente. Porque ainda era na época que a Camille de Holanda, o pessoal brincava e dizia, matava um, amarrava dois para o outro dia, aquela história todinha, né? Então, dentro daquele nosso, daquela ideia de adolescente que a gente tinha, de criança para adolescente, do que significava ser homem, você fazendo aquele papel de afirmação enquanto homem, então Sete Candeeiros para nós era, no imaginário, era algo de homem, de caba macho. Eu não o conheci. Quando eu criei o blog, depois de criar o blog, na minha primeira viagem para Cajazeiras, aí fui com o meu amigo, meu compadre Mané Bugari e com Zé Baleia. Eu estava na oficina do Mané Bugari ali no Sebastião Madeira de Melo, e falando sobre isso, aí disseram, eu sei, depois vamos lá. Aí quando eu cheguei, hoje já está completamente urbanizado, não existe, as pessoas que estão lá não lembram de resquícios sequer da história, de modo que para mim ainda continua essa história, Sete Candeeiros. E isso foi se transformando porque não havia ainda em Cajazeiras essa vertente, né? De você explorar, você contando aquelas coisas do passado, mas ao mesmo tempo nós começamos a fazer uma coisa em que nós não estamos aqui para estar destacando quem é autoridade, quem tem poder, não, são as pessoas do dia a dia, são os meus amigos, porque os meus amigos aqui em Cajazeiras são os mesmos amigos que eu tinha quando eu tinha 10 anos de idade, né? Quer dizer, não muda, se alguém está melhor, está pior, não interessa, então somos as mesmas pessoas. O que se destaca no Sete Candeeiros é a possibilidade da gente lembrar uma coisa boa, dar uma risada, né? Porque nós não temos intenção de criar qualquer tipo de briga, qualquer tipo de rusga, de maltratar ninguém. Para mim, blog Sete Candeeiros é o seguinte, todos são heróis. Se for para criticar, não sai. Tem que ser coisa boa. Só sai coisa, tudo para mim, todos os cajazeirenses que elevam esse espírito de cajazeirabilidade são heróis. E o Sete Candeeiros está pronto para isso, para exaltar esse amor que todos nós temos pela nossa terra. Teve uma história também de que o blog saiu do ar, né? Me parece que o Google tirou do ar. Como foi? Foi, rapaz. Eu não sei o que aconteceu, porque o Google, ele tem, inclusive nos seus termos, diz que não tem que dar satisfação a ninguém. Eu desconfio que teve uma época que tem uma atriz americana, Johansson, uma bem bonita, e alguém pegou o celular dela, tem umas imagens no banheiro, ela nua e tal, e saiu no mundo todinho, e eu de gaiato botei também algumas fotos. Eu sei que quando determinado dia, alguém liga para mim e diz, o que é que está acontecendo com o blog? E eu, quando vou acessar, para eu acessar, a minha senha era uma senha de um e-mail que eu usava, diceugalvão@gmail.com. E aí disseram que eu tinha perdido, que não dava para acessar. O resultado, eu digo, o que é que eu faço agora? Eu passei uns 10 dias fora do ar e entrei na justiça, já temos sentença de mérito favorável e o Google já está me devendo algum dinheiro e está fazendo o juiz esperneando e discutindo, mas eu já falei inclusive com o advogado do Google que dizia, não há interesse quanto a isso, o que eu quero é o meu conteúdo, que já tinha mais de 5.000 postagens, muitas fotos importantes e textos, porque eu tenho pronto um projeto de um livro em que nós vamos, com fotos e com histórias, um livro... É possível ainda? Veja, o Google, essa questão
jurídica, ele se vale muito de que, como se uma sentença do Brasil não pudesse alcançar, porque lá a sede, tudo fica nos Estados Unidos, mas essa conversa deles não vem tendo resultado. Então hoje no Brasil virou lugar comum o Google ser condenado, está pagando indenizações, e o meu interesse, e que eu espero que isto resulte em termos de eficácia da sentença que me foi favorável, isto resulte numa liberação. A condenação do juiz foi que eu tenha 15 dias de acesso ao meu conteúdo para que eu possa fazer um backup. E aí, que eu minha intenção é não quero voltar, ter o mesmo endereço, o mesmo e-mail, não me interessa, eu quero o meu conteúdo. Porque eu vou, se Deus quiser, lançar um livro com esse conteúdo do Sete Candeeiros Casar, para a gente fazer um registro de um outro modo. Nós fazemos essa micro-história, a história de cada um, que todos nós somos importantes deste processo de demonstração do quanto nós amamos a nossa terra. Isso me satisfaz muito. Peterson, manda meu abraço ao brilhante advogado e meu professor de seu Marques Galvão. Vanja Sobral. Ela está dizendo aqui, inclusive, da UFCG, ela até colocou em outra página aqui, não Vanja Celan? Também, que foi professor em Souza. Tem outro aqui, o Enéas Neto. Parabéns ao professor Disseu pela entrevista. Foi meu professor de Direito no curso de Economia da UFPB, em 1999. Se não estou enganado. Hoje, como professor assistente do curso de administração da UFCG em Souza, vejo como foi importante o meu processo de formação e como bons professores podem fazer a diferença. Parabéns, Ana. Enéas Neto e Vanja Sobral, que estão aqui com a gente pelo Facebook. Um grande abraço a eles. Pois é, você pode mandar sua mensagem, a gente vai explorar um pouco, descer um pouco mais. Você pode mandar mensagem, não é isso, Jocelyn? Pelo Facebook, Diário do Sertão, facebook.com/Diário do Sertão. O Twitter é o @Diário do Sertão, ou twitter.com/Diário do Sertão, ou você pode entrar direto na página da TV Diário, diariodosertão.com.br. Uma boa notícia é que a gente inclusive comprou agora o domínio tvdiariodosertão.com.br. Inclusive foi uma solicitação até do nosso amigo Conrado, que já está inclusive adquirido, por isso que a gente já está anunciando. Disseu, e para ser professor, você contou a história do professor, e como advogado? Quando foi que você realmente começou a advogar? Qual foi a primeira sentença? A primeira sentença que chama isso? A sentença eu me lembro muito bem do meu primeiro júri. Causa, né? Um primeiro júri. Júri, né? O primeiro júri que seria da minha primeira sentença, eu ainda era acadêmico, eu chego lá nesse ponto. Mas assim, essa questão de você ser ou não advogado, eu sou de uma geração que cresceu admirando Bosco Barreto, né? Então, eu toda a vida, eu fui um estudante que gostava de estudar, mas eu também fui aquele sujeito que me dava bem com todo mundo, porque eu também jogava bola. E por que ser advogado? Advogado porque é uma coisa natural. Ele inspirou? Muito. Quando a gente tem certas habilidades, principalmente o pessoal diz a habilidade oral, escreve alguma coisa, aí você imagina logo que seria advogado, porque você trabalha principalmente com a arte do argumento. Alguém disse assim, Disseu? Não que me dissesse, mas eu me lembro muito bem que eu, e reitero esse meu entendimento, eu sou fã de dois grandes advogados paraibanos, infelizmente já falecidos, Ronaldo Cunha Lima e Vital do Rego, né? Ronaldo Cunha Lima, vi o júri dele em que ele defendia uma acusada aqui de um assassinato, e que ele passa o júri todinho não falando sobre o réu que ele estava defendendo, falava sobre o pai do réu, né? E fazia poesia, e ali todo mundo chorava, e o réu foi absolvido. E Vital do Rego, ele era dono de uma técnica. Vital do Rego era mais técnica do que oratória, embora fosse brilhante enquanto orador. Mas os dois representavam para mim uma conjunção de que, se eu quisesse ser advogado, eu deveria me espelhar, e graças a Deus me espelhar nesses dois grandes advogados. E a partir foi uma coisa natural, porque pelo que eu fiz dentro de escola, em todas as turmas que eu estudei, eu fui presidente de turma.
em todas. Não teve um ano, todos os anos. Né? Porque eu gosto de me relacionar, eu gosto das pessoas, sem problema nenhum. E o resultado é que, para mim, foi uma coisa absolutamente natural. Ser advogado, para mim, foi uma coisa absolutamente natural. Nunca pensei em outro curso. Minha irmã mais velha pedia que eu fizesse medicina, mas não tinha jeito para mim. E fiz direito de modo natural, do mesmo modo como professor, né? Eu fui primeiro professor do que ser até universitário em ciências jurídicas. E, como te disse, faço os dois de modo apaixonado. Entrei na universidade, o concurso foi para professor de processo civil, e eventualmente substituindo algum professor, comecei a dar aula de direito tributário, e foi aí que enveredei pelo campo acadêmico de direito tributário, que faço até hoje. Bom, a gente está conversando com o Dirceu Marques Galvão aqui no programa Interview da TV Diário do Sertão. E o primeiro júri? Lembrando o primeiro júri. Um amigo meu, um caso famoso aqui em Cajazeiras, dois colegas de banco e um matou o outro, e eu ainda era acadêmico, né? E esse amigo me pedia para fazer esse júri, e eu, como acadêmico, vim fazer. O advogado titular era Dr. Zé Leite, e eu era simplesmente um assistente lá de defesa, acadêmico. O juiz, Dr. Leôncio Câmara, que há pouco tempo era desembargador e agora já se aposentou, e eu sei que fiz esse primeiro júri ainda acadêmico, e o nosso cliente foi absolvido, né? E eu tive uma participação um tanto quanto satisfatória, de modo que, inclusive, a doutora Célia, que era uma juíza aqui, que hoje é minha colega da universidade lá em João Pessoa, ela me aconselhava que eu seguisse a carreira de advogado criminalista, né? E eu não consegui, né? Porque eu enveredei por outro lado, principalmente de direito tributário, na área civil em geral, e aí não entrei nessa linha de direito criminal. Embora tenha feito vários júris aqui na Paraíba, né? E uma coisa que eu gostava muito de fazer. Dirceu, eu vi na trajetória completa aí, presidente de classe, envolvido em movimentos. Nunca pensou em ser político, não, Dirceu? Eu não até anotei aqui, não, porque... Interessante que quando nós fizemos... eu me lembro que em 1976, quando eu fui... Mas político já né? Todos nós somos. Agora, candidatar a algo... oficialmente, eu me lembro de uma pergunta de uma jornalista, fez Antônio Carlos Magalhães. Mas em 76, quando eu fui candidato a presidente do Centro Cívico do Colégio Estadual, eu fiz campanha em vários colégios de Cajazeiras, né? Fiz campanha para Raimundo Júnior, no Colégio Nossa Senhora de Lourdes, para Elivan, daquele da saída de Cajazeiras, Polivalente, para Olivan Pereira, Big Boy, lá no Colégio Comercial, e nós ganhamos em todo. Sabe como nós comemoramos? Reunimos alunos de todos esses colégios, saímos do colégio estadual para a Praça Padre Cícero, eu em cima de um carro com chapéu de palha imitando Bosco Barreto. Quer dizer, era uma coisa, porque Bosco Barreto é um fenômeno que ainda não foi devidamente estudado, né? Bosco Barreto precisa ser estudado, porque o que ele conseguiu foi uma coisa fabulosa. Então, é óbvio que você, nessa linha, os políticos profissionais, eles vão recrutar aquelas pessoas que ele entende que podem trazer votos para o seu projeto. Então, nessa linha, se alguém chegasse para mim e perguntasse, Dirceu, você gostaria de ser prefeito de Cajazeiras? Eu dizia, mas é óbvio que eu quero. Fizeram essa pergunta para Antônio Carlos Magalhães, certa vez, uma grande discussão de quem vai ser sucessor, não sei quem, e uma repórter perguntou, mas o senhor não quer ser presidente do Brasil? Ele disse, eu quero, eu não quero ser candidato. Então, nesse sentido, o grande problema está nisto, é o esforço, que tipo de esforço você faz para ser candidato dentro desta conjuntura em que você vê o quanto é difícil você ter um espaço. Quer dizer, você imagina se alguém vai lhe dar legenda, porque... É filiado a algum partido hoje? Não. O custo, eu sou fundador de 2 núcleos do PT em João Pessoa, mas não tenho mais filiação. Mas eu vejo que no blog você hoje bate muito, assim, não é bater, mas você sempre coloca matérias assim, contrários a Dilma. É algum desgosto? Desgosto do próprio partido? Bom, a palavra é essa. Decepção do partido? Decepção, como eu me decepcionei com o Bosco Barreto, né, quando aquela mudança que ele sai
do MDB e vem para a Arena. Eu me decepcionei com o Marcondes Gadelha. E me decepcionei muito com o que aconteceu no Brasil em 2005. Lula? Você votou em Lula? Sempre. Tem um detalhe, Peterson, para te dizer o seguinte: em 2005... Eu estou lhe perguntando isso porque eu já vi muita gente que acessa o blog diariamente e pergunta por que Dirceu coloca tanta coisa de Dilma, contrária a Dilma, contrária ao PT? Seria esse desgosto? Não, eu acho o seguinte: alguém pode dizer assim, alguma coisa que é contrária a Dilma, mas não pode dizer que não seja verdadeiro. Aí é diferente. Então você vai exigir daquele órgão que você acessa para se informar que seja verdadeiro ou seja mentiroso em nome de algum tipo de ideologia. Não é exatamente o caso. Eu vou lhe fazer a mesma pergunta que eu fiz a Gilcinélio, que hoje está no PTB. Você ainda considera um petista hoje, diante de tudo isso? Não me considero. Porque o petismo, nesse momento, ainda se alimenta com aquela história de dizer de esquerda e numa linha que o socialismo que se busca não é o socialismo democrático. Eu deixei de ser comunista, hoje eu sou humanista e não há possibilidade de coalizão em relação a essa questão. Mas eu quero só lhe dizer um aspecto, Peterson. Em 2005, quando estourou o mensalão, eu estava no escritório da advogada Nádia Paletó, em João Pessoa, numa reunião com vereadores da base de Ricardo Coutinho. Luciano Cartacho, Fuba, Nádia Paletó. E lá eu estava em nome de Ricardo Coutinho, porque Fernando Milanês era ligado a Ricardo nesse aspecto, explicando para os vereadores, porque Ricardo Coutinho no começo danou a caneta nos projetos, tudo era inconstitucional. E era verdade, era inconstitucional mesmo. E ele me pediu que eu explicasse para os vereadores que era mesmo. Então nós estávamos no escritório de Nádia Paletó em João Pessoa, quando saiu a extraordinária, a gente tomando um cafezinho, vendo a TV, e eu disse para os vereadores que estavam lá: eis o momento de se filiar ao PT. Eis o momento de se filiar ao PT. Por que eu imaginava isso? Porque nós fizemos uma esquerda em que nós primávamos, acima de tudo, pela honestidade, pela ética, pela decisão coletiva. Você acha que Lula teria chegado ao poder se não tivesse feito aquela conjuntura toda? O próprio Ricardo também teve que fazer conjuntura. Não, mas se em 2005, o que eu acreditei, se chegasse ali com comissão de ética e tomasse providências, o PT alçaria uma posição de legitimidade muito mais relevante. O problema é que até num determinado momento, num primeiro momento, Lula inclusive pediu desculpas, né, ao povo brasileiro. Mas depois voltou aquela onda daquela soberba de dizer que isso não existiu, e passou a exigir de nós que nós entendêssemos que os fins justificam os meios e que você quisesse, inclusive, negar o que era uma coisa evidente no primeiro súbito de vista, nós percebemos isso. E Dilma não está sendo mais dura, não? Muito mais do que ele, você não acha? Mas Dilma, na minha opinião, o que aconteceu foi que se vendeu uma imagem que ela, na verdade, não é. Na verdade, não tem. Na minha concepção, ela foi colocada dentro de um círculo que é vicioso, que ela não tem o controle. Num determinado momento imaginou que se tivesse, que ela iria varrer a sujeira. E na verdade foi tudo jogo de cena. Ela não é, na minha opinião, não tem a competência que se criou dizendo que ela tinha, porque ela é responsável. Lula dizia ela que é a gerente, é gerentona e tudo, e na verdade as coisas não funcionaram. Você pode chegar, pergunte o que é que exatamente funcionou e você vai chegar que as coisas não funcionaram, você vai chegar a essa conclusão. Então aquela imagem que seria pela competência, pela habilidade técnica, isso não se confirmou. E para mim, eu detesto aquela hipótese que a gente vai discutir política e o último argumento o argumento mais decisivo que se apresenta hoje é dizer, mas todos são iguais. E eu acredito que o PT não era igual. O PT não podia ser igual. O PT tinha que ser uma coisa muito diferente, porque era exatamente nisso que nós acreditávamos. Hoje, essa história de dizer tem que ter a política de coalizão para poder governar,
é só mais um instrumento para justificar esse estado de coisas. O povo brasileiro, ele vai reagir à medida que ele não vê seriedade. Porque se o partido não rouba, se o partido não faz falcatrua, as pessoas vão compreender e as pessoas vão apoiar. Não é simplesmente dizer assim, tem que se misturar, como se misturou. Criou uma situação que há um atraso de gerações. Peterson, você é um feliz pai de família, você tem filhos. Como é que você vai dizer para o seu filho, seja um político? Como é que você vai dizer se a impressão que todos têm é que todos são iguais? Quer dizer, quando Lula disse assim, todos são iguais, isso dá um atraso de várias gerações para que a juventude possa de novo acreditar em termos de política partidária. Então isso é um problema para quem, como eu, gosta de história e tem essa compreensão do que vai acontecer. Nós vamos passar vários anos nesta situação da juventude não acreditar em política. E isso é terrível para a história do país, para a construção de uma democracia. E isto o PT criou, Lula criou, para justificar as malfeitorias que eles fizeram. Bom, o papo é muito bom com o Disseu, eu acho que daria muito mais tempo, mais espaço aqui de 1 hora, né, Jocelyn? É pequeno para tantas pessoas que a gente trouxe aqui, mas eu tenho certeza que Disseu vai vir outras vezes com Conrado. Conrado vai poder buscar um pouco mais da intimidade de Disseu e falar um pouco mais de outros assuntos. Mas eu queria pegar um assunto aqui que as pessoas me pediram quando eu disse que Disseu estaria aqui hoje. O que é que Disseu acha, e é um tema extremamente polêmico, a história do casamento gay. E o que é que você acha como jurista do casamento gay, que hoje, os casamentos homossexuais, hoje que estão acontecendo no Brasil, você concorda, discorda, o que é que você acha? E me pediram também, dentro desse mesmo contexto, você acha que o homossexual está nesse contexto aí que disseram que é uma doença? Não acho nada disso. Eu acho o seguinte, os homens, enquanto gênero, o homem enquanto gênero, ele nasceu destinado à convivência. O que atrapalha uma sociedade não é o fato de como você se relaciona e com quem você se relaciona. O que atrapalha a convivência, o que atrapalha uma sociedade é o mau caratismo. Quando você tem desvios éticos, desvio de caráter, aí sim você está criando um problema. Quanto à questão de relacionamentos pessoais, eu acho que isso não tem nenhum tipo de problema, até porque, historicamente, nós já tivemos situações históricas de que havia uma certa aceitação em relação a esse tipo de comportamento. Não se trata de doença, não se trata de cura, cada um tem o seu modo de ser, o seu modo de existir, cada um nasceu com aquela espécie de destinação e cada um faz o que quer. O que atrapalha a vida em sociedade é um bando de picareta. Porque se você é uma pessoa de bem, você é uma pessoa ética, uma pessoa que trabalha, uma pessoa que vive com dignidade, o relacionamento que você tem não tem nenhum tipo de problema. Eu quero abraçar aqui a João André, o Francisco Trajano e a Eri Leite, estão todos aí abraçando também, estão aqui no Facebook, a Disseu, nesse programa de hoje. Disseu, para a gente ir aqui, antes das curtinhas, eu queria aqui falar sobre a família de hoje. Disseu tem quantos filhos? É casado com quem? Eu sou casado com Márcia Virgínia Marques. Ela é de João Pessoa, mas o pai dela, Manuel Lins de Albuquerque, a origem aqui de Cajazeiras. Né, se conheceram onde? Em João Pessoa. Ela foi minha aluna. E hoje nós temos uma filha, Manuela Galvão, tem 14 anos, completados agora em julho, e vivemos super bem. São duas pessoas maravilhosas. E eu costumo dizer assim, o que é que eu posso pedir para minha filha? Eu costumo dizer, basta que ela tenha o caráter da mãe, já está tudo bem. Então nós, bom tamanho. Nós vivemos muito bem, uma família absolutamente tranquila. Morar em João Pessoa e amar Cajazeiras, como é? Chegar à noite, não bate aquela saudade? Eu vejo muito você colocando isso no blog.
Isso sempre bate. E o que eu invejo muito é eu não ter a possibilidade de fazer, por exemplo, o que você faz. Né? Você está aqui no dia a dia e, de repente, tudo que você faz, você está fazendo Cajazeiras. As notícias, para mim, embora a gente tenha essa, vamos dizer, ligeireza tecnológica que propicia esse acesso, mas elas não vêm de primeira mão, dificilmente eu tenho, a não ser que alguém liga e tal. Mas por isso mesmo que eu uso demais a reprodução do seu trabalho, do trabalho dos seus auxiliares aqui no Diário do Sertão. Mas bate a saudade porque eu acho que a saudade é a dor gostosa, né? É aquela dor, você tem saudade de algo que você viveu e viveu muito bom, muito bem. Infelizmente é uma coisa, digamos assim, que a gente não vai reproduzir com o mesmo conteúdo e a mesma descrição daquela época, mas a gente tenta. Mas é sempre bom a gente lembrar de coisas boas e é também uma prova de que nós tivemos uma vida feliz. E isto ajuda muito a que a gente continue feliz. Então vivo muito bem, tranquilo, venho a Cajazeiras sempre que posso. Meus amigos são os amigos de sempre, daqui de Cajazeiras, e procuro transmitir isso no nosso blog, que é o meu canal de manifestação desta saudade. Para a gente terminar esse bate-papo, às 7h20, a gente vai para as curtinhas. Eu digo algo aqui e Disseu fala o que vier na... Eu só quero fazer uma observação, Petros. Quando você disse assim, o blog... A gente vai fechar vamos fechar com as curtinhas, mas a gente vai falar da festa também. Sem dúvida. Não, a respeito dessa questão de colocar a notícia em relação a Dilma e tal. Eu não gosto de enfrentar uma discussão política, em que alguém queira, digamos assim, desconsiderar a notícia em decorrência da fonte. Por exemplo, eu acho que políticos normalmente só dizem a verdade quando eles estão brigando. Porque aí tem que dizer mesmo a verdade. A questão simplesmente, eu acho o seguinte, eu acho absurdo o que está acontecendo no Brasil, é que você tem a obrigação de dizer algo que não é, você tem a obrigação de dizer algo que só existe em termos de propaganda, você tem a obrigação de querer justificar tudo através de uma mentira. Eu não faço isso porque, você sabe, o nosso blog não tem fins lucrativos, é uma questão muito pessoal, depende do meu estado de espírito. E é uma questão séria, assim, para não atrasar o Brasil. O Supremo Tribunal Federal tem que tomar uma posição muito séria em relação àquela questão do mensalão, tem que terminar. Não há, de minha parte, nada que possa dizer assim, está batendo muito em Dilma. Eu não sou jornalista, eu não tenho a competência que vocês têm. Eu usei a mesma frase de alguém que eu vi, eu acho que num determinado momento eu estava naquele local e vi, Disseu bate muito, porque ele hoje é contrário ao PT. Não. Existem petistas que... Por isso que eu quis entender, e aí você terminou dizendo que do início do PT, da história. Pois é, existem petistas então que eu prezo muito, que eu tenho carinho, que eu tenho amizade, sem nenhum problema. Agora, eles sabem como eu penso, né? Quer dizer, eu não tenho mais idade para você estar botando um docinho, um suquinho na sua boca e você achar, né? Quer dizer, como a gente já reflete, a gente já compreende o que existe por trás de tudo, aí por isso eu simplesmente digo o seguinte, eu quero que alguém diga que aquilo que está sendo dito não é verdadeiro. Você pode me cobrar qualquer coisa, porque se não é, eu estou falando de fatos, né? Estou falando de fatos. Não é, eu queria mesmo era que tivesse dado tudo certo. Eu queria mesmo, como chegou em 2005, que o PT dissesse assim, comissão de ética expulsa todo mundo que não merece o respeito e a admiração, que está querendo desviar alguma coisa, e aí está tudo resolvido. Só que não puderam fazer isso, nem podem até hoje. Disseu, eu digo algo aqui para depois a gente fechar com a festa. Uma lembrança de infância. Meu pai, futebol, correndo aqui pelas calçadas. Eu lembro de Cajazeiras assim, muita alegria, muita felicidade. O irmão mais querido? Eu tenho 9, né? Não dá para... Eu vou melhorar a pergunta. O irmão mais próximo? Rubismar. Pai? Meu pai era um ser humano fantástico. Ele me dizia que ele já tinha trabalhado em tantas coisas, que foi ele que inventou para quebrar pedra, deixar a pedra a noite todinha sendo aquecida com fogo para ficar mole no outro dia quebrar. Mas foi daquele que já saiu daqui em período de seca para
trabalhar, arrancar arroz no Maranhão e ser remunerado com arroz e trazer para manter a família. Uma lembrança do seu pai em uma frase. Admiração. Mãe. Fantástica. Inclusive você perdeu há pouco tempo, né? Pouco tempo. E ninguém pode ter tido uma mãe melhor, pode empatar com a minha mãe, mas melhor do que Dona Marina, não. Se não fosse advogado, se não fosse professor, seria? Jornalista. Deixa eu ver, coloquei aqui mais alguma coisa. Como é que você vê... aqui. Se você fosse prefeito de Cajazeiras, o que é que você faria primeiro? Eu não posso, no minuto não, mas eu só te diria o seguinte. Se eu fosse candidato a prefeito de Cajazeiras, seria o anticandidato, né? Ou seja, ninguém iria votar consequentemente. Mas eu acho o seguinte, Cajazeiras construiu, e a gente pode abstrair como foi que isso surgiu, essa história que Cajazeiras ensinou a Paraíba a ler, mas você ter um mote que se prega na testa desta cidade é uma coisa muito difícil, né, que só ao longo dos anos nós temos. Cajazeiras é a cidade que ensinou a Paraíba a ler. Neste momento, nós não estamos nem entre os 10 da Paraíba em relação aos índices nesse caminho da educação. Então, se eu fosse prefeito de Cajazeiras, eu cuidaria da educação e nós teríamos que ter, não só da Paraíba, mas do Nordeste do Brasil, o melhor salário, a melhor merenda, a melhor sala, a melhor educação possível, o melhor treinamento. Cajazeiras teria que ser 10 na educação. O resto vem tudo em consequência. Eu acho que é uma boa pedida, viu? Essa seria o melhor caminho. E até hoje eu não vi ninguém falando sobre isso. E obrigado, inclusive, pela deixa. Né? Importante. E aí vai para todos nós que vivemos nessa cidade. Pois é. Os vereadores, a gente cobrar isso dos próprios gestores. Quem é o maior político na sua visão? Desde quando você se entende... você acha que foi aquele político que eu acho que isso aqui é um exemplo? Eu fui um apaixonado por Bosco Barreto, mas Bosco Barreto vamos dizer assim, uma espécie de Tancredo Neves, né? A gente tem Tancredo Neves, um mito, mas Tancredo não foi presidente do Brasil. Então nós não sabemos qual seria o resultado de um governo dele. Bosco Barreto também não teve esse teste, né? Mas assim, eu sempre admirei muito Ronaldo Cunha Lima, eu admiro, acho Marcondes Gadelha um grande político, não só pela questão da oratória, de como ele se expressa, mas acho que ele tem muito conteúdo. E a política, embora nós tenhamos tanta desilusão e desenganos com a política, mas a gente tem que acreditar na política. E alguns políticos ainda, como Pedro Simão, então algumas pessoas ainda que se destacam, ainda são homens de bem, que pensam grande, pensam em favor do Brasil. E a festa amanhã, Liceu? Tá tudo pronto? Uma festa amanhã, 6/7, né? 6/7. Como é que isso não vem da onde? Otacílio Trajano, de novo. Eu achei fantástico, porque... Interessante, Petros. Em 2011, aqui eu estava no Hotel Oasis, quando Crispim dizia, não, estou pensando em inaugurar aqui o restaurante, fazer um teste, e eu estava lá, e nós estávamos lá embaixo conversando, tomando um uísque, e de repente as meninas ligam para mim, Ângela, aquele pessoal, e venha para cá, para o Varandas. Quando eu cheguei no Varandas, eu encontrei 200 pessoas com camisa de Sete Candeeiros, né? Um choque para mim assim. Quando foi no ano seguinte, no Bar República, lá no Jardim Oásis, muito mais gente e o local ficou pequeno. Aí para este ano, meu irmão Rubismar sugeriu que nós fizéssemos um tênis clube. E aí é preciso que todos compreendam que nós vamos fazer uma festa na sexta-feira, que é uma festa que simplesmente se agrega ao grande esforço de confraternização do final de semana, cujo ponto culminante é a festa do reencontro no sábado lá no Campestre, promovido pela AC3. Né? Essa é a ideia. A minha festa, a nossa festa dos candeeiristas, tem que ser aquela festa muito mais pontual, muito mais informal, que é simplesmente a grande abertura do final de semana, que nós, como se nós tivéssemos uma mini semana universitária. Então, nesse sentido, a banda é a banda aqui de Cajazeiras, de Big Boy,
vários outros músicos vão também participar. Então, a coisa mais simples possível. A informalidade começa a partir do traje, que você pode estar ali com a camiseta do blog, quer dizer, não vai ser nada que você queira, muito brilho, aquela coisa. Então, é uma coisa muito informal para a gente se sentir como nós nos sentíamos antigamente. Sentir em casa. Em casa, ali para você ficar à vontade, para você abraçar, para você caminhar, estar, enfim, entre amigos. Aí amanhã, sexta do 7, ou seja, é a sexta-feira do 7 Candeeiros, 21 horas no Cajazeiras Tênis Clube, a banda do Big Boy, que está nesse momento se recuperando, mandamos um abraço para o meu amigo Big Boy, e um repertório muito especial, um repertório de muito carinho, para todo mundo se sentir à vontade, e às 9 horas da noite a gente começa no Tênis Clube. Todos que estão nos vendo estão convidados, e nós esperamos que o Tênis Clube tenha muita gente. Estamos fazendo somente o esquenta da grande festa do sábado do reencontro. Foi muito bom conversar contigo. Eu só queria que você lembrasse aí, quem quiser ir para a festa, onde é que compra a camisa, a mesa. Pois é, bem lembrado, Petro. Aqui em Cajazeiras você fala com Rubismar lá na Leia, e Ângela Senegal também amanhã já vai estar aqui. Então, durante o dia amanhã, entra em contato com a Leia Livraria e a partir daí resolve. Você compra uma mesa e você tem direito às 4 camisas. Enfim, tá bem legal. Tá uma coisa. O preço é bom? O preço é bom? Não, R$100 com 4 camisas, né? E camisas de qualidade. É uma coisa fantástica. Ou seja, não tem fins lucrativos, não tem nada. É só pagar os custos mesmo. Se pagar, eu vou sair no lucro. Pois é, esse foi Disseu, quero inclusive abraçá-lo, dizer a ele aqui publicamente que sou um fã dele, sempre estou acessando, ao lado do meu pai, ao lado da minha mãe, o blog 7 Candeeiro, que nos deixa sempre, eu como jovem, né, voltando um pouco no passado dessa cidade que eu amo, quero bem, né, costumo dizer que estou sempre em Souza também, uma cidade que eu gosto muito, mas a cidade que eu amo, que quero bem é Cajazeiras, né? Está inclusive trazendo uma redação para Souza, que é uma cidade vizinha da gente também, que eu tenho um grande respeito por todos os seuzenses, inclusive tem vários sites nos retransmitindo agora, mas a cidade que a gente nasce, a cidade que a gente quer ver progredir, é a cidade de Cajazeiras, não diferente de Souza, mas é essa terra que é o nosso seio, né? É o tudo pra gente, não é isso, Disseu? Sem dúvida. Você tá de João Pessoa hoje, mas você pensa em Cajazeiras 24 horas. Todo tempo, gosto muito de Souza, tenho grandes amigos de Souza, sempre gostei, nunca tive problema. Ensinou lá também, né? Hã? Já ensinou lá? Já ensinei em Souza, tenho muitos amigos de Souza, graças a Deus. E um detalhe, essa questão, Peterson, por exemplo, você, um rapaz muito ligado à sua família, muito ligado a seu pai, e a história do seu tio, de Chico Bembem, nós temos pessoas que vieram antes de nós, que foram pessoas muito importantes, foram pessoas muito respeitadas, pessoas que deram uma grande contribuição para nós chegarmos ao que somos, todos nós, quer dizer, dentro dessa coisa coletiva que nós conseguimos fazer dentro de nossa cidade. Então, se essas pessoas tiveram tanta importância, não só, digamos, fora do eixo de sua família, mas por que a gente não está sempre realçando esta importância das pessoas? Nós não podemos esquecer as pessoas, porque nós somos o que somos em decorrência de algo que alguém fez. E o papel que nós temos é sempre exaltar estas qualidades, porque todos nós vamos passar e o que interessa é o que você deixou. Você deixa um bom nome, você deixa o respeito, você deixa a admiração, o carinho que sua família tem, e nós queremos sempre exaltar. Aqueles que já se foram são pessoas que merecem nosso respeito. E nós que estamos aqui, vamos exaltar as nossas qualidades, principalmente quando elas dizem muito a respeito do amor que nós temos por nossa cidade. Esse é o nosso papel. Obrigado, Disseu. Sucesso, meu irmão. Eu agradeço a você muito, quero dizer também que sou seu fã. Acho que você está criando um papel desbravador em muitos aspectos, absolutamente respeitável, e é uma demonstração que Cajazeiras tem muito a dar a esse Brasil, e também quero dar parabéns a você e um grande abraço a seu pai, Mário. Pois é, amanhã a gente se encontra na festa do 7 Candeeiro Cajá,
9 da noite, no Cajazeiras Tênis Clube, uma festa que vai reunir os cajazeirenses e cajazeirados. Todo mundo lá para essa abertura, como disse Disseu aqui, de uma mini semana universitária. Mini semana universitária. 9 da noite, já no Tênis Clube. Inclusive a TV Diário vai estar fazendo a cobertura com o portal. O Ângelo Lima já está escalado. Jocerlan também escalado também para fazer toda a produção. E na noite de sábado, a TV Diário do Sertão transmite ao vivo a grande festa do reencontro lá no Campestre Clube. Um abraço, paz e bem, que Deus nos abençoe. Uma ótima quinta-feira, como eu digo no rádio. Você que é católico, vá à missa, ore, peça a Deus que Ele ilumine. Você que é evangélico, vá para o seu culto, também faça a sua oração. Você que é espírita, também vá para a sua reunião, independente de religião. Busque a Deus, que é o nosso Pai Supremo. Paz e bem e até.